Boa tarde. Aqui para mim são 4 horas da tarde. Para vocês aí no Brasil, 5 horas e 4 minutos. Estamos alguns minutinhos atrasados, mas nós estamos aqui firmes e fortes. Para quem participou da nossa live hoje de manhã, eu vou falar para vocês, gente, foi bom demais. Foi bom demais, gente. Foi bênção demais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos a presença da Márcia Lombardi e a presença do Espírito Santo de Deus entrando nessa live, ministrando, falando. Foi lindo, menina. Se você não assistiu, olha, recomendo. Tá salvo aqui no meu feed. É só procurar. É a última live que nós fizemos. Depois eu vou salvar lá no YouTube também. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Quero todo mundo assistindo. Amém? Boa tarde, meninas que estão chegando. A Paty, a Shirley, a Fernandinha. Quem mais? A Mavi, Fênix, a Beta, Ludmilla, Miriam. Ô, Miriam, a Miriam me salva. A Miriam manda os links lá pra vocês. Vocês têm que agradecer, viu, gente? A Miriam faz isso voluntariamente. Obrigada, Miriam. E é uma bênção, porque vocês não estão encontrando a live ao vivo, né? Aí não aparece para vocês. Então, a Miriam manda o link lá no grupo do WhatsApp, que é uma bênção. Se você não está no grupo do WhatsApp e quer participar conosco, é um grupo realmente fechado. A gente analisa quem está entrando para não ter problemas, né? Só as mulheres solteiras, viúvas e divorciadas naquele grupo. E com certeza vocês vão ser muito abençoados, porque lá vocês não perdem as informações. Aqui o Instagram nem sempre ele avisa, ele nem sempre comunica. Então lá vocês vão sempre estar atualizadas do que Deus está fazendo aqui através do Ministério Mulheres de Valor. Amém? Hoje eu tô aqui numa situação inusitada. O Isaac tá ali sentado assistindo o desenho dele. Geralmente é o William que cuida dele, né? Em todas as lives, nunca aconteceu antes. Vamos ver como vai ser essa live. Pode ser que em qualquer momento ele apareça aqui para dar um oi para vocês, né? Você sabe que a pessoa adora aparecer, né? Então, vai estar lá. Mas vamos orar para que seja um tempo precioso, um tempo especial. Eu não sei se a Meire já entrou. Deixa eu ver aqui. A Meire já entrou. Ah, dá um oi aí, Meire, se você estiver aqui, para que a gente já possa iniciar com você também aqui. Boa tarde, Mônica, Babi, Cláudia, Cleide, querida, Davina, Vanilda. Ah, a Meire entrou. Oh, glória, glória a Deus. Então, meninas, olha, quero convidar aqui a Meire Oliveira. Ela tem tanta coisa para fazer, tá sempre envolvida com tantas coisas. E hoje, especialmente também, né? Dia dos Namorados, né? E ela falou, Mary, vamos fazer a live, topou na hora. Mas ela falou, ó, só que a gente vai precisar fazer um pouco mais cedo, que hoje é dia dos namorados, né? Então nós vamos passear um pouco, né? Então ela vai ter um compromisso com o marido dela mais tarde. É por isso que a gente fez um pouquinho mais cedo. Mas eu não queria deixar de ter essa live com vocês hoje, de orar por vocês. É para isso que nós estamos aqui, para orar por vocês, pelo seu coração. Amém? Eu recebi várias fotos e testemunhos do que aconteceu hoje com vocês que tiveram encontro com Jesus. Gente, é emocionante, eu choro, eu me alegro, eu dou risada, eu fico morrendo de vontade porque vocês postam fotos da comida que vocês tiveram com Jesus. Eu falei, poxa, Jesus passou bem hoje, hein, gente? E eu tava sem comer e as meninas mandando foto de comida. Eu falei, gente, é bom demais esse negócio, a comida tá boa demais. Então, foi lindo, tá sendo lindo. Muitas de vocês ainda vão ter a janta, algumas estão tendo o café da tarde com Jesus e Deus está falando com vocês, tem derramado o coração de vocês na presença do Senhor. Olha, depois eu vou compartilhar lá no grupo, eu tirei foto do que vocês mandaram, perguntei se eu poderia compartilhar, vocês disseram que sim. Então eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp um pouquinho de como foi o dia do encontro, date com Jesus hoje, amém? Tá sendo lindo, né, Van? Glória a Deus, glória a Deus. Vou chamar aqui a nossa querida irmã Meire, então, sem demoras. Vamos lá. Aqui, já tá aqui. Mandei o convite. Já mandei.
Mandou, Cleide? Tá bom, quero ver depois, hein? Tô curiosa. É, Aê! é. Lindona! Que Só alegria! coraçãozinho hoje. Que Manda alegria! coraçãozinho aí, meninas, vocês também. Mandando coração pra gente aqui, para o pessoal ver que essa live está aqui ao vivo e a Amém, cores, em nome de amém, Jesus. Quer fazer parte do amém. WhatsApp? Manda uma mensagem para mim no Instagram que eu mando o link, porque o link ele não fica disponível aqui, porque pode acontecer, já aconteceu de entrar hackers e coisas assim, então a gente seleciona bem quem vai entrar no grupo do WhatsApp. Meire, muito obrigada mesmo pela sua presença. Você é linda, as meninas te amam aqui, nós te amamos e É, somos muito gratas mesmo por você compartilhar um pouquinho do seu tempo com a gente. E o desejo do nosso coração hoje é o quê? Orar com as nossas glória a irmãs, né? Deus, É orar glória a com Deus. elas, é consolar um pouquinho o coração ansioso, trazer uma palavra para o coraçãozinho delas. Hoje, né, nós tivemos pela manhã com a Márcia Lombardi, foi lindo, lindo. Ó, gente, que, olha, uma das lives mais incríveis que nós fizemos aqui, foi muito poderoso. Deus usou, demos bronca. Teve bronca hoje de manhã também. Mas por quê? Porque quem ama corrige, não é verdade, É Meire? verdade. E a Quem gente ama quer o corrige. bem delas, né? A gente quer o Exato. bem. Boa tarde, Muito. meninas. A paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja com vocês hoje, sempre. Eu acompanhei um pouquinho da live da Ah, manhã, um pouquinho que legal. deu para acompanhar, mas eu vi que foi tremendo, Mary. Obrigada mais uma vez por esse convite, Amém. tremendo. E eu aceitei essa live no Dia dos Namorados, Mary, porque eu lembrei muito de como eu ficava na época que eu era solteira. Como eu Sim. ficava no Dia dos Namorados? Era uma tristeza, porque assim, por mais que no dia a dia você vai tocando a vida e vai fazendo os afazeres, quando chega o Dia dos Namorados e que você se dá conta que tem um monte de coisa no feed, todo mundo postando amor, love, que às vezes nem é tão real assim, mas no Dia dos Exato. Namorados as pessoas postam, né? E aí aquilo vai dando angústia, tipo, poxa, todo mundo tá vivendo, eu tô sendo telespectadora da vida das pessoas. E isso caiu a minha ficha em 2020. Quando caiu a minha ficha em 2020, que eu falei assim, não, eu não quero isso pra mim. Não, não tá certo, né? Eu viver, tudo bem que eu sou mãe, que eu tô solteira, sou mãe, mas assim, a vida precisa ser desse jeito sempre? Vai ser assim pra sempre? Eu falei, não, Deus, eu não quero. Me ajuda. Me Amém. dá uma direção do que eu tenho que fazer para merecer viver uma vida feliz igual essas pessoas estão vivendo. Eu não quero só ficar como telespectadora e assistindo. Eu quero sair da arquibancada. Eu quero viver também. Eu não quero ficar só na arquibancada. É isso Foi aí. foi quando Deus começou a trabalhar em mim. E assim, foi um processo, sabe? Não foi assim de uma hora para outra. Não foi só quando eu decidi que eu não queria mais aquela vida. Foi um processo. O que que eu tinha que fazer? Era tanta coisa que eu tinha que fazer que eu vi que eu tava fazendo tudo errado. Tudo errado. Mas agora me diz Ai, uma coisa. Você falou uma coisa importante aqui agora. Você falou, eu percebi que eu tinha muitas coisas para fazer. Da onde que veio essa percepção que você percebeu o que, que era errado e o que, que era certo para você chegar e alcançar a viver o sonho de viver um casamento? o meu parâmetro eram algumas mulheres que eu admirava. Era, Uau! algumas mulheres que eu admirava, entendeu? Então, assim, e Deus foi me apresentando, não presencial, mas mulheres que eu fui acompanhando na internet. Uau! Então, assim, esse parâmetro para mim foi tipo assim, não, é aquilo que eu quero chegar. O que que eu tô fazendo para chegar lá? E aí eu fui acompanhando, por exemplo, a Joyce Meyer foi uma que me ajudou muito. Muito bom, já Ela aí me ajudou demais também. ela aí dos Estados Unidos, ela foi me Uau! ajudando, as ministrações dela, os livros dela. Que E legal. isso eu conheci ela através da minha mãe, né? Minha mãe ficava ouvindo ela de manhã, e aí A eu minha mãe gostava ama da. também. A sua mãe ama, né? A minha mãe ama. Eu tenho que ficar mandando para ela os vídeos que ela não sabe achar no YouTube. Aí eu mando os vídeos das pregações traduzidos da pastora É, para ela. é incrível.
Então, assim, ela foi uma mulher que, como ela passou por um processo também muito doloroso na vida, Verdade, e verdade. ela foi mostrando o que que ela precisou fazer, a forma do pensamento que ela teve que mudar, a Uhum. postura dela como um ser humano, como mulher, como filha de Deus. E aí foi aí que eu fui me achegando a Deus, sabe? Eu Uau, fui me legal. aproximando Que de Deus, mas assim, o meu bênção. parâmetro foram mulheres que eu passei a admirar. Uau, Eu falava, uau, essa mulher está vivendo uma vida que eu considero uma vida muito legal para viver. Como faz uau. para viver essa vida? Então, foi o meu Bênção. parâmetro, foi esse, Que sabe, Mary? bênção, que bênção. Você tem que vir aqui para conhecer a Joyce, então, hein? Tem que Pois falar para é, ela o seu menina. testemunho. Eu quero muito conhecer a Joyce. Ela foi Legal. uma, né? Mas assim, outras mulheres daqui que não eram assim famosas, mas que eu via a forma Sim. como tratava a família, o marido, como Uau. elas se vestiam, a forma como Uhum. elas cuidavam da casa. E esse tipo de mulher sempre tiveram a minha admiração, Glória a sabe? Deus. Uma mulher que gostava de cuidar da casa. Assim, minha mãe foi uma mulher muito forte, mas ela não era essa mulher de ter tempo para fazer as coisas de casa. Ela teve que batalhar Sim. muito. Então, assim, ela Uhum. foi minha referência de coragem, Ah, mas ela não foi muito essa referência de uma mulher que teve um casamento, que sabe, que cuidou do marido. Então, assim, ela teve muita influência da minha vida nessa questão de ser forte, de ter coragem, de ser honesta. Mas, assim, de um sim. casamento feliz, não foi dentro de casa que eu tive. Então, eu fui buscando fora. Então, mães de algumas amigas que eu via, a forma como elas cuidavam da família. Eu falei, é isso que eu Sim. quero, é assim que eu Que quero viver. lindo, amém, Meire, que bênção. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Nossa, mas como que eu vou ter uma família, sendo que eu não tive nenhuma referência, né? Dentro da minha casa, não tive nenhum exemplo. Meu pai, por exemplo, faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. Minha mãe sempre foi muito guerreira, também tendo que trabalhar. Não era uma mãe presente por conta de trabalhar muito, né? Mas a gente tem que entender que quando a gente tem o Senhor, tudo muda. É, E é a partir de você que o Senhor quer mudar a história. Ele é, quer fazer uma nova história se nós é isso. deixarmos. Se nós confiarmos no poder transformador do Senhor através das nossas vidas. E eu acho que essa que é a grande diferença, sabe, Meire, entre mim, você e aqueles que confiam, que realmente hoje vivem esse sonho de ter uma família, é porque um dia nós paramos, pensamos e dissemos para nós mesmas: existe um Deus que é capaz sim de fazer isso. E eu vou buscar e eu vou me posicionar para viver isso. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas se acomodam com o estilo de vida que elas têm, porque elas pensam: ah, mas minha avó foi assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu bisavô foi assim, por que que eu vou mudar? Você vai mudar porque você está deixando Jesus entrar na sua história. E quando E ele entra quebrando uma na sua história, maldição, né? quebrando um Quebrando uma ciclo. maldição. Exato. Mary, eu tenho esse testemunho mais recente aqui, que foi o casamento da minha irmã mais nova. Eu sou a irmã mais velha. Ah, ok. Eu tenho uma irmã do meio e a minha irmã mais caçula, né? Eu casei no dia 25 de maio do ano passado. Casei no Sim. civil. No dia do Ah, meu casamento no civil, ela ela conheceu o hoje marido dela, que ela casou exatamente um ano depois, dia 25 de maio desse ano. Ela casou no nossa, mesmo dia. que legal. Porque foi quebrada uma maldição Uau. geracional na mais velha, entendeu? Então, assim, Isso mesmo. quando eu entendi, e ela falava isso pra mim, ela falou assim: você precisa casar, você precisa resolver sua vida pra minha vida fluir também. Ela Uau. entendeu que na nossa família precisava dessa quebra, né? Porque minha Sim. mãe é divorciada, a minha avó foi Oh, traída, sabe? meu Enfim, Deus. várias situações que a família carregou, entendeu? E eu falei, eu não aceito isso mais para minha vida. Eu não quero, eu não aceito mais. Isso E mesmo. aí, quando eu me posicionei em Deus, né? O Edgar apareceu na minha vida exatamente no aniversário de 10 anos da minha filha. E ontem eu ouvi da Isa Reis, que é uma maravilhosa também, uma pastora incrível, estava lá no Chá das Realezas, Aham. que o número 10 é um número de transformação. E olha só Ah, é como faz verdade. sentido.
É É verdade. de- e foi no aniversário de 10 anos da minha filha que o Edgar apareceu na minha casa, porque eu convidei ele pro aniversário dela, que a gente já era Sim. amigo de infância, enfim, quando ele me Ah, é adicionou verdade, né? no Instagram, eu falei, ah, Uhum. vem com a sua família para o aniversário da Mia, de 10 anos. E aí ele foi. E aí ontem eu me dei conta que foi 10 anos, é um período, foi o meu período ali, ó, de transformação, que eu Pois fiquei é. 10 anos no deserto. A minha filha é uma bênção de Deus na minha vida, mas a forma como tudo aconteceu não foi a que eu programei, né? Não foi a que eu Nossa. programei. Uhum. Então, quando ela completou 10 anos, que eu já estava posicionada no Senhor, que eu já estava falando, Senhor, eu estou pronta para viver o teu, eu me sinto preparada agora para Sim. receber essas bênçãos, né, que transbordam. E aí foi quando ele apareceu, exatamente no aniversário de 10 anos dela, foi quando tudo mudou, entendeu? Ah, é, ah, Então, minha glória mãe tá aqui a na Deus. live, ó. Oh, Minha mãe como que tá é o aí nome da na sua live. mãe? É Mari, Mari. Oi, Mari, seja bem-vinda, minha querida. Ó, tudo nome parecido aqui é Meire, Mari, Mary. Apesar Mia, que no Brasil eu também sou Meire, né? você também é Meire, No Brasil me né? chamam de Meire, sim. Minha família toda me chama de Meire no Brasil. Me chama de Quando eu Meire. morava nos Estados Unidos, me chamavam de Mary. Aí eu, Aí, ah, tá tem vendo? jeito. Tem jeito, for Mary, eu gostava. É verdade. Eu nem ligo mais. Cada um me chama de um jeito. É Maria, Marie. Mary, Mary, Mari. Eu falo, eu só vou saber quando chegar no céu. Quando o anjo chamar meu nome, eu vou falar, opa! Agora eu já sei como que é meu nome. Mas, Mary, você tocou num ponto também, que é essa questão da identidade da gente, sabe? O meu nome, na verdade, é Meirilane. E quando eu saí de Recife com 10 anos, 11 anos, a minha mãe colocou os filhos dentro de um carro, de uma Kombi na época. E ela não queria mais a vida que ela estava levando. A gente tinha uma vida tranquila, porque ela sempre trabalhou muito, então estudava em escola boa, morava bem, mas ela não estava mais feliz com o casamento e ela viu ali uma forma de resolver a vida mudando para São Paulo. Ela colocou os filhos dentro do carro e a gente veio para cá. Nossa, meu E Deus. quando a gente veio para cá, as pessoas, os paulistas, não se adaptaram muito com o meu nome, Meirilane, com o meu sotaque, que era Diferente. de Recife. Hum, Então, eu comecei a ser chamada de Meire, porque lá todo mundo me chamava de Meirilane, ninguém me chamava de é Meire. mesmo. Hum, É, e o meu sotaque era uma forma que as pessoas me. Como é que eu posso dizer? Elas. Bullying. Elas, não, elas ficavam me zoando, sabe? Tipo, eu era criança, tinha 11, 12 anos, então eu não entendia por que que as pessoas não gostavam de mim por causa do meu nome, assim, por causa do meu sotaque, né? E aí eu comecei a perder minha identidade, sabe? Nessa uau. parte da transformação da adolescência, né, da infância para adolescência, eu comecei a saber o que que sou eu, né? Num lugar novo, as pessoas não gostam do meu sotaque, me brincam por causa do meu nome, acham feio, né? Acham diferente, eles chamavam de baianinha, sabe? Aqui em São Paulo, quando eles querem zoar alguém, eles chamam de Uau, baianinha. uau. Então, na época da escola, até o colegial, eu, assim, fiquei meio perdida, sabe? Sim, Fiquei meio perdida. Eu sim, ia para a sim. igreja. E aí, quando eu entrei na faculdade, que aí veio um novo mundo para mim, eu comecei a querer viver o que as pessoas viviam. Eu comecei a falar, não é tão errado assim ir pra balada, não é tão errado assim beber alguma coisa socialmente, sabe? Não é tão errado colocar uma roupa mostrando mais o corpo, porque eu não tô fazendo nada de errado. Eu só Uau. tô aproveitando a vida. Hum, E aí foi aí quando eu comecei a me perder. Eu não sabia minha identidade. meu E é Deus. algo que eu vejo que muitas mulheres perdem a identidade, às vezes por uma mudança de lugar, às vezes por algo como aconteceu comigo, das pessoas te zoarem por um defeito seu que, sei lá, físico, Sim, sabe? sim. Por E você talvez principalmente por, morar. e principalmente por falta de estrutura do lar também, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque a presença do pai e da mãe, né, que fortalece essa questão da identidade sobre quem nós somos, principalmente se os pais são cristãos, né? De trazer a essência de quem nós somos em Deus, né? Então isso realmente faz com que muitas de nós nos percamos no caminho.
É. né? Porque não tem uma raiz, não tem uma estrutura, né? E aí, quando a gente se deixa ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, é aí que a gente vai entendendo a nossa verdadeira identidade, quem nós somos no Senhor, os propósitos de Deus para nossa vida, É. não é verdade? Então, É. quando a gente se deixa, a gente tem que se deixar, porque o Espírito Santo de Deus ele não vai fazer nada no seu coração e na sua vida se você verdadeiramente não der lugar, né? Hoje uma irmã, eu sempre eu respondo, eu acho que eu respondo todo mundo. Se eu não respondi você é porque eu não vi sua mensagem, minha irmã, manda de novo. Mas teve uma irmã que ela mandou uma mensagem, ela disse, olha, meu, eu fiz toda a lição de casa, eu brinco com elas, eu falo que é lição de casa, né? Algumas eu passo algumas coisas para elas fazerem, para elas assistirem, ou algum livro para elas lerem e tal. E aí ela falou, Mary, fiz tudo tal. E eu falei, nossa, uma das coisas que eu mais admiro em alguém, de todo o meu coração, é pessoas que têm um coração ensinável, que têm um coração aberto para aprender, né? Uhum. Então, se você que está aqui com a gente nessa live hoje, a gente está desviando aqui talvez um pouco o assunto, porque o senhor está levando nisso, né, Meire? Eu falei hoje para mais de manhã, vou deixar o Espírito levar, eu não vou programar nada, deixa o Senhor Uhum. fazer o que Ele quiser. Mas o Uhum. que eu quero dizer para você que está aqui nessa tarde com a gente, deixa o Espírito Santo de Deus moldar o seu caráter, a sua personalidade, os seus pensamentos, o seu jeito de agir. Deixa Ele. Fala, vem, Senhor, vai tirando tudo que não vem de ti, vai moldando tudo que não vem do Senhor para que eu possa verdadeiramente viver de acordo com a sua vontade. Pode Exatamente, falar, Meire, eu Mary. vou dar uma olhada aqui porque a pessoa está aprontando. Vai lá. Eu falei dessa questão da identidade, porque eu sei Ai, que sei. vocês estão aqui por uma questão sentimental. Eu sei que tá todo mundo querendo aí uma Uhum. vida sentimental feliz, próspera, mas talvez o que esteja empatando a vida é você não saber a sua verdadeira identidade. O que que Deus diz que a gente é? Deus diz que nós somos mais valiosa do que finas joias. Então, não adianta vir quando a gente sabe quem a gente é. Não adianta vir os meninos da época da escola e falar que eu era baianinha porque eu vim de Recife, ou porque eu tinha um sotaque diferente, porque eu morava num lugar mais simples. Quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, isso demorou. Foi com 40 anos que eu falei: não, eu sei quem eu sou, não aceito menos do que eu sei que Deus diz que eu mereço. Então, por isso que eu enfatizei essa questão da identidade da gente, porque Deus diz que nós somos preciosas, nós somos nação santa, nós somos povo eleito, sabe? E a gente tem que tomar posse disso que Deus diz. Nós somos filhas do rei, do rei dos reis. A gente não pode aceitar menos. E eu vejo muita menina, Mary, muita mulher aqui no desespero de arrumar alguém legal, de querer, sabe, resolver logo essa vida, ultrapassando processos, sabe? Algumas Uhum. tomam a iniciativa de ir lá paquerar o homem, chamar para sair, sabe? De curtir todas as fotos do cara. Não, não tá certo Ai, isso, meu sabe? Deus, curtidor. Não tá certo É a isso. forma de paquerar no dia de hoje, né? Não é, isso é uma forma de você, sabe, se oferecer de uma forma errada. O homem, ele tem um espírito de caça, de É, conquista. isso Quando mesmo. você inverte esse papel, você sai da sua parte feminina, do seu papel de mulher, de ser conquistada, de ser cuidada. O homem vai pensar, por que que eu vou me esforçar para conquistar ela se ela já está fazendo o que eu deveria fazer? Hum. Inconscientemente o homem pensa isso. Então, assim, eu sei que tem mulheres aqui que às vezes acabam esquecendo disso, é aquele óbvio que precisa ser dito, sabe? O Uhum. homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela. E aí a gente precisa. E eu tava conversando com um amigo do meu marido que veio aqui em casa esse final de semana. É um rapaz muito bacana. É um cara que tá buscando a Deus, que já entendeu que tem que ele quer ser separado e só agora, sabe, focar na mulher que Deus preparou para ele, que ele não quer mais É. perder tempo. E Amém. eu fiquei tão feliz de saber que existem homens assim, sabe? E é um cara que passou por um divórcio difícil, que tem uma vida financeira muito, muito boa. E aí
Foi engraçado, porque eu postei ele e as mulheres foram lá. E eu não falei nada disso. Eu não falei nada disso. Só postei que a gente estava feliz de receber a visita dele. E a mulherada foi lá e começou a chamar ele. E eu falei, Meu gente, tá tudo errado. Deus, que Tá tudo isso, errado. gente? Não, não, não tá certo, não tá certo, sabe? Ai, ai, ai. Então a gente quer que você, que as mulheres, Mary, eu não lembro como que foi o seu processo também até chegar ao casamento, mas você também ficou um tempo aí no preparo, né? É, o meu foram do dia que o Senhor falou comigo, de que Ele iria é, é, me dar uma família, né? Do dia que o Senhor me despertou, eu estava orando. Eu vou falar bem rapidinho para as meninas que tem muita gente nova chegando por aqui. Então, no dia que eu estava orando no seminário, eu estava assim, debaixo das cadeiras, literalmente falando com o Senhor e falando: Senhor, me leva para as nações e não sei o que, me preparando para missões verdadeiramente e falando com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus virou para mim do nada, assim, sabe? Uma conversa tipo: o que você tá falando, Senhor? E ele: não, o que você tá falando, né? Porque ele virou para mim e disse: você não me pede um marido porque você não crê que eu posso te dar. Exatamente. Então ali foi um. Assim, o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe à tona tudo, todo o meu pecado de falta de fé, de confiança, a minha soberba de achar que eu estava ótima, maravilhosa, mas na verdade eu não estava. Uhum. A minha autoconfiança, que não tinha nada de autoconfiança, era tudo uma ilustração de uma mulher forte, poderosa, mas na verdade não era. E ali o Senhor foi desmascarando aquela Mary, que na verdade ele falou: agora eu vou te moldar para você viver um casamento. E desse período até o momento em que eu casei foram 3 anos. Três Olha aí. anos. É. Até Uhum. você ficar preparada para saber valorizar um casamento, saber valorizar Isso. um homem que ia te honrar. Porque às vezes Deus não dá porque a gente não tá preparada. Era o que acontecia comigo. Meu Eu, eu, Deus! eu sempre fui uma pessoa do bem, assim, sabe? Eu sempre não fui uma mulher promíscua, eu nunca fui de querer atrapalhar a vida de ninguém, sempre trabalhei, cuidei da minha filha, mas eu tinha essa soberba. Tipo, o inimigo colocou na minha cabeça que eu precisava ser muito boa na minha área profissional, que era para não precisar de ninguém, de um homem que pudesse Sim. me cuidar. Isso foi uma mentira que o inimigo colocou no meu coração. E Aham. enquanto eu estava nessa posição de tipo, eu tenho que ser a melhor profissional, vai ser pela minha força, pela força da minha mão, e não pela força do meu joelho dobrado, eu vivi nessa escassez. Eu É. vivia atraindo pessoas que me traíram, que Uhum. não me honravam no sentido de apresentar para os amigos. Qual mulher que não quer ser apresentada para os amigos, para a família? Que às vezes o cara nem é tanto de expor a vida nas redes sociais, mas se ele tem ali o mínimo de interação nas redes sociais, postar que tá com alguém, que tá namorando. Sim. Qual mulher que não quer? Ah, não, ele não posta porque o trabalho dele não deixa. Ah, porque Uhum. a ex dele vai ficar furiosa, os filhos Ah. não vão aceitar. Ah. Homem, quando ele quer, gente, ele já resolveu isso lá com a ex, ele já resolveu isso com os filhos, entendeu? E você não é um problema para ele, você não é um objeto que ele vai deixar escondido por qualquer uma desculpa. Ele vai te apresentar aos amigos, ele vai te Ai. inserir na vida dele, Opa! ele ele vai te perguntar como foi seu dia. Ele não vai demorar 3 dias para responder uma mensagem com a desculpa que estava ocupado demais, está trabalhando muito e não teve tempo. Ninguém é tão ocupado É assim que não possa verdade. tirar 10 segundos e falar: olha, gata, não posso te responder agora porque eu estou numa missão gigante do trabalho, mas assim que der, eu vou te responder, sabe? Não aceite, gente. Quando o homem quer, ele faz. Às vezes a gente sofre. Ai, meu Deus, ele não respondeu, mas será que ele viu a mensagem? Vou mandar de novo. Vou mandar de novo a mensagem, porque eu acho que ele não viu. Gente, não se engane, Não sabe? tem Não essa se de não engane. ver mensagem. Todo mundo vê as mensagens hoje. A gente Hoje tem. Você pode fazer que não viu, mas que você viu, viu. pode fazer que não viu. E se você é importante para ele, ele vai olhar lá na sua conversa para ver se Isso. chegou alguma mensagem, Opa, se ele isso. deixou de responder alguma mensagem. Então, assim, a gente precisa ter alguns discernimentos, assim, sabe? Para o inimigo não cegar.
É a isso nossa mesmo. visão, sabe? É, Do que é certo, do que é tolerável, do que não é. exatamente. Porque quando o homem quer, ele vai te valorizar. Isso aí, a Meire aqui que está perguntando, nossa xará, ela perguntou, Mary, será que isso é um tipo de feminismo? É um tipo de feminismo incutido na mente das mulheres dentro da igreja mesmo. Que elas pensam, não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de homem. Eu consigo fazer as Uhum. coisas sozinha. Isso é um tipo de feminismo, né? A mulher feminina, ela se deixa ser servida, ela se deixa ser cuidada, ela se deixa. E é um privilégio para Com ela, né? certeza. Porque dessa maneira ela honra o homem. Essa é uma É, maneira de honrar o seu marido, porque quando você deixa ele fazer o papel dele, você o honra, porque Deus o fez para isso, né? exatamente. Então a gente tem que ter esses cuidados, porque essas coisas estão sendo incutidas de uma forma muito minuciosa na mente das mulheres, e quando você percebe, você está vivendo isso. Eu ouvi muito aqui, Meire, de muitas meninas, não, mas eu não sei se eu quero casar, eu tô bem assim, depois eu já tenho minha vida, tenho minha casa, tenho meus filhos, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê, não sei o quê. E a pessoa fala, sabe, não consegue entender qual que é o propósito verdadeiro de um casamento e o papel da mulher, o papel do homem. É por isso que a gente está aqui. A gente está tentando trazer, né, o Mulheres de Valor, tentando incutir na cabeça dessas mulheres a importância delas entenderem para que elas existem. Por que Deus fez você mulher? Por que ele fez você mulher? Ele tem um motivo, ele tem uma razão. E sendo mulher, qual que é o seu papel na sociedade? Qual que é o seu papel na sua família? Qual que é o seu papel na sua própria vida? Nós temos que nos encontrar. E essa identidade vem por meio de se deixar ser ensinável, de se deixar ser levada pelo Espírito Santo de Deus e moldada por ele, né? A palavra do Senhor diz em Romanos 12, nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, pelo contrário, né? Nós devemos nos aperfeiçoar em Cristo para que as coisas de Deus falem mais alto do que as coisas do mundo em nós. Então nós temos que ter esse cuidado, não é verdade, Meire? É isso. E às vezes, Mary, às vezes a mulherada fala, não, não quero casar, porque a referência que ela tem não é boa de casamento, sabe? Ela precisou ser forte, assim, eu sei que tem muitas mães solteiras aqui acompanhando a live, e que a única a opção que ela teve foi ser forte e ir atrás, porque o homem, o pai da criança, fugiu, sumiu, e assim, eu vejo muitas mulheres não colocando na justiça e enfim, cada uma tem a forma de agir. E a única opção que ela teve foi ser forte. Eu fui essa mulher. Então, assim, graças a Deus que isso me fez uma profissional de valor. Eu dei o meu máximo dentro da minha profissão, porque era o que eu tinha para fazer para poder criar a minha filha, para poder dar o melhor para ela. Mas isso me fez também viver nessa. Por que que eu nasci mulher? Eu nasci mulher para ser mãe solteira? Não, eu nasci mulher para ser cuidada. Eu nasci Isso. mulher para viver me matando de trabalhar? Não, eu nasci mulher para ter um homem provedor. Amém. Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar. Trabalho, entendeu? Opa, e Mas assim, como? a provisão. Ai, que bonitinho. Você chegou aos fogos. Ô, glória. A provisão é de saber que tem um homem que tá ali, ó, Amém. na minha retaguarda, entendeu? Sabendo que eu posso contar com ele, que eu não tô Isso só, que não é mais pela mesmo. força do meu braço, isso te dá tranquilidade, isso te dá Amém. paz. Você tá É, construindo algo junto, você não tá mais sozinha, você tá construindo junto com alguém. é, Então, o casamento é isso, Deus é isso que Deus quer da gente, que a gente possa viver na nossa essência feminina, né? É admirável uma mulher que tem uma profissão, que trabalha, que vai lá, constrói, as mães solteiras que se dedicam para criar os filhos sozinhos. Que admiração que eu tenho por vocês, mulheres. Eu amém. sei o Isso quanto é aí. desafiador, eu sei o quanto é. E às vezes a gente se envergonha de ter sido mãe solteira, sabe? De não ter conseguido um casamento e tem medo de colocar alguém na nossa vida, porque tem filho pequeno, quem que vai, como confiar em alguém para que vai cuidar e respeitar e não vai fazer mal para os nossos filhos, sabe? Eu sei tudo que passa. Sim. Mas a gente tem que confiar no nosso Deus. Ele quer que a gente tenha uma vida próspera e feliz. E próspera, eu não estou falando no sentido material, que também isso é uma consequência, Sim. mas próspera e abundante no sentido da graça dele na nossa Amém. vida, sabe? Como a Amém. Mary falou, de ser mulheres ensináveis, de ser Uhum. mulheres que vão escolher viver na dependência do Senhor,
fazendo aquilo que ele desejou e que ele criou nós para viver, sabe? Então, esse é o objetivo aqui da live também, né? É. Mostrar isso, profetizar, orar por essas mulheres. Minha mãe tá falando, ó, eu quero ser feliz, que Deus ainda vai me dar um homem segundo o coração dele. Amém. Minha mãe, amém, mãe. A maldição foi quebrada em mim, essa maldição e a bênção agora transborda e vai chegar na senhora também, Tem que participar entendeu? aqui do nosso grupo, hein? Fazer os É isso propósitos de aí. oração, de jejum, os propósitos de leitura bíblica. A gente trabalha muito aqui, hein, mamãe? Vem, pode vir, mas tem que trabalhar muito, viu? É, Porque as bênçãos de Deus, Meire, elas não são de graça. Ela foi paga não, um preço, o preço da cruz. Tem um preço as bênçãos. As bênçãos elas foram conquistadas por meio de Cristo, por meio da cruz, por meio do sangue, por meio de um sacrifício. Então elas precisam ser levadas a sério e serem conquistadas de uma maneira que não é tão fácil assim, porque tudo que é fácil não tem valor. é, Então a gente tem que ter esse cuidado de que se você quer viver uma família em padrão, num padrão daquilo que Deus tem para sua vida, você também tem que hoje como solteira viver uma vida de um padrão que agrada ao Senhor. Porque não tem como você diferenciar a sua vida solteira da sua vida casada. Você é a mesma pessoa. É lógico que muita coisa vai mudar dentro de você, mas você tem a sua história vai dentro do seu casamento. Então a gente tem que ter esses cuidados. A pessoa perguntou aqui se eu tinha vocação para o celibato. Eu acredito que não. Eu acredito que não. O que eu tinha era desobediência mesmo. Porque o Senhor já tinha falado comigo quando eu era muito jovem, quando eu tinha uns 15 anos de idade, de que a partir da minha descendência ele mudaria a história da minha família. E amém, eu amém. fui me escondendo atrás de missões, me escondendo atrás de trabalhos missionários, de projetos, disso, daquilo, porque eu não cria que o Senhor podia me dar uma família. Então, eu creio que tem muitos casos assim, tá? Mas existem também, sim, o de celibato. Mas quando é de celibato, é algo muito claro para aquela pessoa e para as pessoas que estão ao redor dela também. As pessoas que estão ao redor dela, elas veem essa unção do celibato sobre elas e respeitam isso de uma maneira muito sobrenatural. Então, quando você tem o dom do celibato, é dom e acabou, É, não tem o que discutir. é E a uma pessoa se vê vocação. bem nisso e tá tudo Uhum, bem. Mas se você não tem, você vai entendendo no processo e Deus vai transformando o seu coração. Tá exatamente. certo? Espero E ter se é o respondido. desejo, e se o desejo é ter uma família, falar, ai, será que eu tenho vocação para ter uma família? Eu acho que o plano de Deus para a vida da maior parte das É pessoas verdade, é uma família, é né? Ele verdade. nos criou para a gente adorá-lo, né? Esse é o propósito da criação do Senhor, para a gente adorá-lo, servi-lo. Mas o segundo propósito de Deus é que a gente tenha uma família. Uhum. Não, não acredite na mentira do inimigo de colocar que Isso. você não merece, que você não precisa, que você não consegue. Você consegue, mas para isso você precisa estar andando na vontade dele, segundo a vontade A dele. última coisa que o inimigo quer, Meire, é formar famílias que glorifiquem a Deus. Ele sabe que destruindo a base da família, ele destrói a igreja, É, né? Porque mais importante do que uma igreja é uma família. A família ela vem primeiro do que a igreja. é Né? Então a gente tem verdade. que ter esse cuidado porque o inimigo ele vai querer atacar o quê? A família. Ele não quer que você forme uma família. Ele não quer. E aí o que acontece? Nós estamos no mundo. Nós somos espirituais, né? Nós buscamos as coisas celestiais do Senhor, mas nós vivemos neste mundo caído. E para conquistar as coisas neste mundo caído, nós vamos ter que muitas vezes de joelho no chão, muito jejum e muita oração, que foram os meus 3 anos de processo. Os meus 3 anos o Senhor, cada hora, me direcionava a algo. Agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. E uma das coisas, Meire, foi justamente eu observar pessoas como você fez. Eu observava muitos casais, as mulheres. Eu Uhum, falava, coisa linda, olha essa mulher, como ela é submissa ao marido. Olha essa mulher, como ela arruma a casa com tanto carinho. Olha essa mulher, como ela põe a mesa para a família de uma maneira tão amorosa. Olha é, esse casal, como eles são fortalecidos juntos, como eles oram junto. Então, tudo isso eu fui observando coisas que eu não fazia enquanto as minhas vendas não haviam caído. uhum, E hoje nós temos aqui, inclusive, Meire, o projeto 1212. O que é o projeto 1212? É onde, uma vez por mês, você vai fazer um desses 12 propósitos
para em direção a dar passos para viver um casamento. Que bênção. Porque se você Glória a tá Deus. assim, ó, de braços cruzados, quero casar, mas tá de braços cruzados, não tá fazendo nada, que não vai Uhum. chegar a casamento. Porque se você quer ser um médico, você tem que fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Se você quer ser um pastor, você tem que fazer uma teologia, um mestrado. Se você quer ser qualquer coisa nesse mundo, você tem que se preparar. Por que para casar, pelo amor de Deus, você não se prepara, mulher de Deus? Então não Uhum. existe. É loucura. Ah, eu vou casar, quando eu casar, vou ver o que vai dar. Não, isso aí é a maior imprudência que você pode viver. Isso não é sábio. É verdade. Então, existe a preparação 12 que se você não conhece, tá aqui, tá no Instagram, tá em tudo quanto é lugar, tá no YouTube. Me manda mensagem. Mary, como que eu vou participar do 12? Tá lá. O Senhor me deu 12 coisas para vocês fazerem em um ano, ou seja, uma por mês. Então, vocês Olha podem aí. começar a qualquer momento. Hoje é dia 12 de junho. Se você começar a fazer um propósito hoje, você vai terminar dia 12 de junho do ano que vem. E a Uhum. ideia é o quê? Você cumprir esse propósito para o quê? Para honrar a Deus e numa posição de obediência, de dizer, Senhor, eu vou fazer o mínimo para que o Senhor acrescente o máximo. Eu vou Amém. fazer o meu pequeno para que o Senhor venha com a tua abundância. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Se você não assistiu a live de hoje de manhã, meninas, assistam, pelo amor de Deus, assistam. Foi algo tremendo que aconteceu hoje aqui entre mim, a Márcia e o Espírito Santo de Deus. Amém? Uhum. Glória a Então é Deus. isso. Meire, você quer falar mais alguma coisa? Nós vamos orar. Eu não quero que porque você acha. Ah, eu não sei. A pergunta passou, irmã. Depois me manda lá na mensagem. A pergunta é enorme, não consegui ler. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer Como acrescentar algo mais antes você, da gente orar? sim, da mesma forma que você falou que tem passos e o preparo para o casamento, eu considero algumas coisas também muito importantes para que a gente possa atrair um homem certo, para que esse homem possa nos achar. Já contei na live que a gente fez a primeira vez, Mary, que o Edgar. Ele apareceu na minha casa no dia do aniversário da minha filha. Claro que eu convidei ele, mas assim, ele foi até lá, ele foi até a mim. Eu não precisei ficar procurando, eu não precisei ficar. "Ah, será que é esse rapaz agora? Ai, meu Deus, será que é esse que eu pedi, né? Porque algumas sabem que eu escrevi a carta pedindo ao Ah, é Senhor o homem verdade. certo, né? Que é algo que é muito legal vocês fazerem também, a carta, porque você consegue mostrar para Deus exatamente o que você quer. E quando esse homem aparece, o seu cérebro entende que aquilo que está na sua frente, que é aquele homem, tá Isso. com todas as características que você colocou na cartinha. Então, assim, é uma forma de você também selecionar quem é e quem não é, entendeu? Então, para Uhum. mim funcionou. Eu escrevi essa carta no dia 1º de janeiro de 2023. E o Edgar apareceu na minha vida 5 meses depois. Então, a Isso. carta funciona. O mural da vida maravilhosa também, de você pendurar fotos do que você quer viver. Isso Muito, faz você muito. se esforçar para viver aquilo e não se acostumar, não se acomodar com a vida que você está levando, se isso não está te deixando feliz, sabe? O jejum é importante porque a gente começa a ter clareza das coisas, Deus vai mostrando pra gente o jejum e a oração. Eu estou aqui no Amém. período de jejum. Glória a Aliás, se vocês quiserem Deus. participar do jejum de Daniel, são 21 dias. Deixei uma live salva também sobre a Oh, importância e como bênção. ela é poderosa. E nesse Uhum. tempo, eu acho que ainda faltam 9 dias para terminar, mas Mary, Uhum. o céu parece que se abre assim, ó, e vem os milagres, sabe? Isso Tenho mesmo. muitos milagres para contar que eu vou contar no final dos 21 dias, com oração e jejum. São Oh, milagres assim glória. que, meu Que Deus, tremendo. lindo, E Meire. também a quebra de maldição. A quebra de É, maldição hereditária e a quebra de maldição vinda por vínculos sexuais, de pessoas que você acabou se envolvendo, que você acabou tendo relacionamento fora de um propósito, fora do casamento. E isso traz demônios para a vida da pessoa. É verdade. sério isso. É muito sério. Tem gente que acredita, que não acredita, mas se você se aprofundar nesse assunto, você vai ver que às vezes a vida não vai para frente porque você recebeu presentes Hum, que ainda mantém em casa, presente de pessoas, sabe, de ex-namorados que eita. não, que não foram legais, que não estavam debaixo da proteção de Deus, e aquilo está impactando a sua vida, Uhum. sabe, de relacionamentos sexuais que também abriram um portal para entrar muito coisa ruim na sua vida. Então, assim, são etapas que você precisa fazer para
deixar sua vida fluir, Amém. sabe? Então a Mary tá aqui, Amém. é uma mulher que eu admiro Amém. muito. Tem Glória a Deus. também a Eliane A Eliane Marçal, Marçal, que é uma mulher de nossa parceirona Deus, aqui que também. eu Uhum. acredito, ela tem ensinamentos valiosos, sabe? Uhum. Eu tô aqui também com base no que Deus tem derramado no meu coração, de É o querer ajudar quarteto, Márcia, Meire, Mary e Eliene. ele. Nós vamos trabalhar muito ainda pro rei, né, meninas? Ó, Amém. receba aí, em Glória a nome de Jesus. Deus. Em nome de Jesus. É o Então, são quarteto mulheres. fantástico do céu. Eu queria ter mulheres. Eu vi que aqui outras pessoas falam da Vivi, que é uma referência, da Marçal também, né, da Isso, esposa do Pablo Marçal, da Carol Marçal. Mas isso. na época eu não tinha essas referências. E como eu queria ter uma Mary. Na época que eu estava no Oh, meu processo, porque são mulheres que estão mais perto da gente, sabe? Para dar conselho, que estão disponíveis para servir a obra do Senhor, e o chamado dela é com mulheres solteiras, mulheres casadas, que precisam de uma transformação. E eu entendo que Deus também derramou isso na minha vida, não foi à toa que eu fiquei 42 anos, sabe, sem ter a vida que eu queria, porque Deus me preparou, e hoje eu quero fazer das minhas cicatrizes cura para quem precisa. amém. Cura para quem precisa e quem quer viver essa vida extraordinária com o Senhor. E uma vida extraordinária não quer dizer não ter desafios, não quer dizer não ter problemas. Tem, eles vêm, o deserto vem, o desafio vem, mas a diferença é que a gente tem com quem contar. A gente Amém. sabe quem está do nosso lado, a gente sabe quem está nos guiando, nos apoiando, Amém. sabe? E ter amigas de Deus como a Mary, como esse grupo grande de mulheres disponíveis para a obra do Senhor, também faz você acessar o extraordinário do Senhor sem precisar demorar 42 anos, É como eu isso fiquei. aí. Cabeça dura aqui, ó. É como a Eliane fala, né? Ela fala assim: olha, gente, eu vivi 20 anos de processo para hoje te ajudar a não passar por 20 anos, né? Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Aprenda tudo, sugue tudo que vem de Deus pro seu coração. O que não vem de Deus, você deixa de lado, que é isso que a palavra do Senhor diz, né? Você absorve aquilo que é bom, o que não é, você descarta, né? Porque nós não Exato. somos perfeitas, não somos, mas nós com certeza temos um coração aqui disposto a servir, a amar e ser bênção na vida de vocês. Agora, só um detalhezinho da questão da carta, porque eu também fiz uma carta assim, mas eu tive uma coisa interessante que eu senti de fazer na carta, que eu escrevi tudo lá, sabe? Falei assim, eu queria um homem assim, 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 assado, papapá, papapá, físico, de tudo que eu coloquei, né? Tudo. Escrevi minha cartinha lá, no final, falei assim, Senhor, assinei, aí eu falei assim, olha, tá aqui a minha assinatura. E aí eu fiz um outro traço e eu falei, mas o Senhor tenha autoridade de mudar o que o Senhor quiser aqui nessa carta. Porque ninguém melhor do que o Senhor sabe o que de verdade eu preciso. Jeremias 29:11. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Ou seja, ele conhece. E é interessante que eu passei por esse processo, porque que acontece, gente? O Senhor de fato ouviu essa oração e falou: Ah, é? Vai ser do meu jeito? Então, peraí. Gente, Deus me deu o William, que era uma pessoa que, se eu tivesse com aquela lista na minha mão e olhasse para ele, eu não ia nunca olhar para ele e pensar que ele seria o homem da minha vida. O Senhor, inclusive, me fez sonhar com o William para quebrar toda essa visão de como eu tinha que ser o homem para mim. E Deus falou: Não, filha, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Ele não é o que você quer, ele é o que você precisa. Muito bom. E eu com certeza deve ser infinitamente melhor do que o que você Deus, sonhou. O Edgar é esse homem infinitamente melhor, porque minha lista era vasta, eu fui bem chata e criteriosa, mas Deus me deu muito além do que eu pedi, amém. sabe? É Muito isso, é além. isso, Então, gente. é isso, Deus tem um transbordo para a vida de cada uma. Você não nasceu para viver uma vida infeliz, uma vida de migalhas, Medíocre, né? Uma vida medíocre. medíocre, Não aceita sabe? não isso, Não menina. aceita, se posiciona, se veste da roupa que Deus fez para você vestir, roupas finas, sabe? De tecido fino. Eu tô dizendo não tô dizendo de algo Não, material, tô não, dizendo não. de herdeira do reino de Deus. É Isso. disso que eu tô falando. Sacerdócio.
real, né, de O povo sacerdote. escolhido, de ser aquela que Deus olha para você e fala assim. O William uma vez ele falou uma coisa tão linda. A gente estava ministrando na vida de uma jovem que estava pensando em desistir de algumas coisas na vida, e aí o William falou para ela assim: "Minha querida, imagina, ele estava por telefone e ele falou assim para ela: "Olha, imagina você, imagina assim, Deus tendo uma carteira. Aí ele vai tirar essa carteira do bolso e quando ele abre a carteira tem a foto da filha dele, a filhinha amada dele, e essa foto é sua. Amém. Glória a É Deus. assim que o Senhor vê. Ele tem esse carinho. Ele, na carteira de Deus tem a sua fotinha lá. A gente antigamente era assim, né? A gente andava com as fotinhas dos filhos dentro da carteira ou da esposa. Falava, olha aqui, esse aqui é meu filho, né? Porque hoje a gente mostra no celular, né? Mas Uhum. antigamente era assim, Era na né? Então carteira. você é tão amada pelo Senhor, minha querida. Não aceite menos do que isso, sabe? Você tem que olhar para você e falar, gente, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou incrível. Eu não posso aceitar menos do que isso, porque Deus me fez assim, perfeita aos olhos dele. E eu Amém. quero aquilo que Deus tem para mim. Como diz um grande amigo meu, e ele sempre é um homem de grande oração, os joelhos dele é todo cheio de calo, de tanto que ele ora. E ele falava assim para mim, Mary, de Deus, eu quero até o cafezinho. De Deus, eu quero até o cafezinho. E é isso, não abra mão de nada do que Deus tem para você, porque Deus ele tem tudo, até o cafezinho no finalzinho daquela jantinha gostosa, daquele almocinho gostoso. Ele tem o cafezinho, ele tem o chocolatinho, ele tem tudo, porque ele é um Deus abundante, e um Deus abundante, ele age com abundância. É por isso que ele diz que aqueles que confiam no Senhor, é João 10:10, né, que o inimigo ele veio, o ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E eu falava para Deus, Amém. Deus, eu não aceito menos do que a tua abundância. Se não for a tua abundância, eu não aceito. Então é isso, meninas, é se posicionar, entender quem vocês são em Deus e nada de ficar triste, não, que hoje é dia dos namorados, que tá triste, que tá sozinha. Tá sozinha, não. Olha aqui a gente com vocês, o Espírito Santo de Deus aí com vocês. Alegra o teu coração, mulher, porque o tempo de cantar, aleluias. O tempo de cantar há de chegar, está chegando em nome de Jesus sobre a sua vida. Alegra-te, mulher. Esse é o Deus a quem nós servimos, o que Deus que faz mulher estéril, mães de filhos, que faz habitar em família, a mulher solteira, a mulher sozinha, a mulher abandonada. Esse é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que transforma rios em desertos em grandes rios, mananciais fluem nesse deserto. Então você creia, minha irmã, em nome de Jesus. Se posiciona, porque Deus vai chegar. E quando ele chegar, você vai cantar como o Salmo 126 e dizer: Senhor, quando eu estava ainda sonhando, o Senhor mudou a minha Sorte! sorte. É isso. Aleluia! Deus é o Aleluia! maior interessado em te dar uma família, menina. Acorda, se posiciona, se levanta, profetiza, declara em nome Em de nome de Jesus. Não Jesus. aceita menos, Não porque é isso aceito. que o teu Pai celestial tem para Amém. você. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos E orar, qual é Meire? e qual é o pai que ama, só talvez você não tenha tido uma referência boa de paternidade, talvez você não tenha recebido carinho, talvez você não tenha a atenção que você gostaria de ter tido do seu pai. Mas eu tenho uma coisa para te falar hoje, mulher. O Pai celestial, ele é o pai que te mima, ele é o pai que te Ele cuida, ele é o é. pai que quer te dar melhor do que você pediu. Você pediu uma coisa ali achando que aquilo era o melhor para você, ele tem abundantemente mais. Que você tome posse dessa verdade hoje e que hoje seja um marco de mudança na sua vida, Amém. que essa live seja um marco de mudança na sua vida e que daqui a alguns dias você tenha testemunhos para Isso. contar Sim, das sim. maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida, em nome de Jesus. Então, nada de ficar triste hoje, nada de ficar com Não, inveja dos casais que estão levanta, em nome de postando a Jesus. felicidade, que estão Amém. saindo para comemorar, porque você tem direito a acessar também essa vida. Você Amém. também tem direito, porque você é filha do rei. Então, assim, eu Amém. te convido hoje a fazer essa oração, mas hoje à noite.
Vai Eu te orando, Mary, já convido vem. a ter um tempo com Deus, você e ele. Faz a carta, conversa com o Senhor, imagina a vida que você quer ter, quais são os seus parâmetros, quais são os modelos que você tem. Imagina e fala, Senhor, eu não tô com inveja dessas pessoas aqui, ó, que eu tô te mostrando, mas eu quero viver o teu transbordo também na minha vida. Eu quero acessar esse lugar de abundância. Eu quero acessar esse lugar de felicidade, de cuidado. Eu quero poder viver a essência Amém. da mulher que o Senhor me criou. Eu quero cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos. Amém. Me ajuda, Senhor, me direciona. Me ajuda, eu estou disponível a percorrer o caminho para Amém. acessar essa vida. E tomara que não demore tanto quanto a Meire, quanto a Mary e quanto a Isso. Eliane. É. Tomara que não demore, que seja mais Amém, curto o caminho, porque elas estão nos Senhor. ensinando hoje. Então, Amém. assim, hoje a gente vai orar. Vai ser uma oração profética na sua vida, Amém. de quebra de maldição na sua vida sentimental, amorosa, que Jesus. tudo que a sua descendência trouxe quebrou em você hoje, nesse comecinho de noite, em nome de Jesus. Essa autoridade nos foi dada pelo sangue de Jesus. Nós temos essa autoridade para quebrar Sim. maldições geracionais. Isso eu te falo hoje. Acesse esse Jesus. lugar e vai vir, ó, uma nova unção na sua vida, unção de alegria, de transbordo, de sorte, de gravidez dentro do casamento, de uma família formada que vai servir ao Senhor em primeiro lugar, Amém, de uma mulher que vai ser Jesus. cuidada por um homem Aleluia. provedor, um homem que vai Amém. proteger a sua vida, que vai honrar a sua vida, os seus filhos. Se você é mãe solteira, vai ter um homem que vai cuidar dele melhor do que o pai de sangue cuidaria. Ele vai Mesmo. te honrar infinitamente mais, em Amém. nome de Esse é o Jesus. Deus que nós cremos. Amém. 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 Em Aleluia. nome de Jesus. Amém. 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 Pode orar, Mary. Mary, você ora, eu vou encerrar depois com a gente aqui, tá? Aleluia. Santo, Em santo. nome de Jesus, mulheres, vocês concordam com essa oração hoje? Porque aqui a gente Jesus. está numa união de forças, querendo Amém. que a vida de vocês também mude. E não é porque a gente está falando que a nossa vida é a melhor, não, porque eu sei que vocês também querem acessar esse lugar de cuidado do Senhor, assim como a gente tem mulheres de referência e vocês estão tendo hoje uma referência que quer isso para vocês. Então vamos orar Isso. juntas. Vamos Isso. juntas orar de todo o seu coração. Esquece qualquer crença que te limita a acessar esse lugar hoje. Esquece. Não foi a tua mãe que te falou que você não vai ser feliz no amor, que você não merece, que você tem que se contentar com qualquer pessoa. Não foi a falta de amor do seu pai. Não foi o abandono de quem você achava que era para te cuidar. Não é isso mais. Esquece. Isso não existe Aleluia. mais. Porque hoje, em nome de Jesus, vai ser quebrada. Essa noite não vai ser uma noite triste. Essa noite vai ser uma noite que você vai ser preenchida pela unção do Senhor. Que você vai ser preenchida pelo Espírito Santo. Ele vai te fazer companhia e vai te trazer a esperança, sabe? Vai te trazer a esperança, aquilo que você pensa, aquilo que você sonha. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus. Sim, Eu te Deus. agradeço e diante da tua presença, Senhor, Xalalarabas. diante do teu altar, Pai. Eu quero te agradecer pela vida da Mary, Pai, pela disponibilidade do coração dela em ajudar essas mulheres, Pai, que carecem, Senhor, que estão carentes e estão esperançosas, Pai, para o teu transbordo. Pai, em Amém. nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, com a direção certa, Pai. Mostra a cada uma, Pai, o que elas precisam soltar, largar, Senhor, deixar para trás, para elas acessarem o lugar, Senhor, de honra que o Senhor tem para elas, o lugar de Amém. filha amada, de uma mulher que vai ser cuidada, de uma mulher que vai ser protegida, de uma mulher que vai ser honrada perante a família, perante os amigos. E se elas têm filho, Pai, que esses filhos sejam cuidados de uma forma Amém. ainda melhor do que um pai de sangue poderia cuidar, Sim, Senhor. Deus. Dá a Sim, paz de um forte. casamento tranquilo, de um namoro que vai honrar o teu nome, Senhor, Amém. de um Namoro namoro que santo. vai prepará-la, Senhor, para o extraordinário casamento, Pai. E que Isso. esse casamento, Senhor, seja infinitamente mais do que aquilo que elas descreverem na cartinha, do que aquilo que Uhum. elas profetizaram com a boca e te
pediram, Amém. Pai, porque eu sei que o Senhor tem mais para elas, Pai. Meu Que Deus. elas possam viver em santidade, que elas possam viver recolhidas e torna ela invisível, Pai, para aqueles homens que não querem nada sério, para aqueles homens que querem apenas se aproveitar de um físico, de uma noite de intimidade fora do casamento. Senhor, Sim. torna elas invisíveis para esse tipo de homens, Pai, que elas possam ser visíveis e brilhar aos olhos daquele homem que vai honrá-la, que vai Amém. cuidá-la, Senhor, que vai protegê-las e que juntos, Senhor, esse relacionamento vai honrar o teu nome, Pai. Amém, Em Senhor. nome de Em Jesus, nome Senhor, de quebra agora toda maldição que vem da mãe, da avó, da bisavó, Senhor. Quebra nelas agora, Senhor, essa maldição. E que elas possam transbordar agora pela geração que vem, pela próxima geração e infinitamente mais, Senhor. Que o inimigo não faça mais delas, Senhor, um fantoche. Que elas não não. sejam mais um fantoche na mão dos inimigos, do inimigo, Senhor. Senhor, Que elas quebra possam ser agora, guiadas Pai. agora pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Sim. Transborda a tua unção e tua graça, Senhor. Sim, Senhor. Transborda com teu Transborda, sangue, Jesus. Jesus, da Transborda, cabeça aos Senhor. pés. Limpa, Amém. Senhor, de todo Amém. pecado. Limpa, Senhor, Jesus. de tudo, Senhor, que ainda prende elas, Pai. E eu te agradeço, Senhor, porque a partir de hoje, de um ato de posicionamento delas, Senhor, e de Sim, renúncia, elas sim. vão acessar o teu infinitamente mais. Amém, Elas Jesus. vão viver, Senhor, o transbordo que o Senhor tem para a vida delas. E que vamos, Senhor, testemunhar muitos milagres na vida amorosa, sentimental, Amém. Senhor, e espiritual, Pai, porque é tudo sobre ti. No fim, é tudo sobre ti, Pai. Em nome de Amém, Jesus, Pai, eu te Jesus. agradeço. E eu te agradeço que essa noite vai ser uma noite de tranquilidade, que não vai ser uma noite de Amém. choro, de Amém. tristeza, não vai ser uma noite de agonia, de solidão, que elas possam ser preenchidas pelo poder do teu amor. Espírito Amém. Santo, visita cada uma delas, visita com o teu acolhimento, com o teu abraço, Senhor, de acolhimento, que elas possam se sentir acompanhadas, que elas possam se sentir agraciadas e tomadas pela alegria, pela esperança de uma vida nova, uma Amém. vida feliz. Em nome de Jesus, Amém, Pai. Eu te agradeço. Jesus, Amém. aleluia. Senhor, depois de uma Amém, oração como Jesus. essa, só me resta agradecer ao Amém, Senhor. Jesus. Ter um coração grato a Ti, Pai, por este tempo tão precioso, por essa live de manhã com a Márcia, por esse tempo com a Meire, pelos encontros com Jesus que as meninas fizeram hoje no café da manhã, no almoço. Que coisa linda, Senhor, que coisa linda, Pai. O Senhor tem sido tão amoroso com este grupo de mulheres. O Senhor mostra o quanto o Senhor se preocupa com elas, o quanto o Senhor as ama, o quanto o Senhor tem o melhor para elas. Pai, eu só te agradeço. Meninas, agradeçam agora, onde você estiver, agradeça. Abre a sua boca e agradeça ao Senhor. Fala, Deus, obrigada. Obrigada, obrigada pelo seu cuidado. Hoje nós falamos do cuidado de Deus, né, em Deuteronômio 2:7, quando o Senhor cuidou do povo de Israel ali no deserto, foram 40 anos, né? E nós profetizamos, você que tem 40 anos, que está fazendo 40, está chegando o tempo de deserto, está acabando, hein, meninas? Em Em nome de nome de Jesus. Jesus, que o Senhor faça essa grande obra na sua vida. Senhor, nós já te agradecemos porque eu já posso contemplar meninas vestidas de noivas, eu já posso contemplar famílias sendo formadas, Glória eu já posso contemplar mulheres sendo honradas por homens do Senhor, homens que te amam, homens que, assim como a Mary falou, daquele coração daquele jovem que está buscando sedento em viver as coisas de acordo com a tua palavra. Eu sei que esses homens existem, Senhor, então prepara esse encontro, conecta, faz, ó Deus, acontecer, traz à existência aquilo que não existe, Pai, do sobrenatural. Nós oramos, profetizamos, confiamos em Ti e te agradecemos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, Amém. glória a Deus, amém, Gente, gente. amém. Esse é o tipo de live que a gente poderia ficar aqui a noite inteira, Não né? é verdade? Mas acho Mas que hoje dia é dos dia dos namorados. namorados, você vai lá curtir seu maridão, eu vou curtir o meu aqui. As meninas estão aí, ó, com o coração super animadas, com o coração fortalecido, cheio de amor, cheio de alegria e Glória a confiantes Deus. de que o Senhor vai fazer algo muito sobrenatural na vida delas, em nome de Jesus. Nós Em vamos ter nome de lives Jesus. aqui
aqui, Meire, lives de testemunhos. Eu já tenho algumas que casaram, que estão que fizeram, viveram grandes coisas aqui nesse período Mulher de Valor. E eu vou fazer uma live Glória a só com as Deus. que já casaram, que estão vivendo as promessas do Senhor Glória a também. E Deus. muitas que estão aqui vão entrar nessas lives aí também, em nome de Jesus, em Nome de breve. Jesus. Amém? É isso aí, meninas. Também faço um convite a vocês. Eu fiz uma oração de quebra de maldição por vínculos sexuais. É uma oração muito forte. Se vocês quiserem, eu deixei num vídeo, vocês colocam lá a palavra quebra que eu posso enviar para vocês. E Legal. também um manual de como fazer o jejum de Daniel, que é algo que transformou a minha vida e me preparou para o casamento. E eu fiz esse manual que pode te ajudar também a acessar essa graça do Senhor, o transbordo de Deus na sua vida. Você vai ver como é poderoso o poder do jejum. O Amém. jejum e a oração têm o poder de transformar nossas vidas. Se Amém. preparem, porque Deus tem algo Amém. maravilhoso para a vida de vocês. E eu Amém. admiro cada uma de vocês pelo tempo, pela disponibilidade de estarem aqui, sedentas por aprender, por fazer a coisa certa, por andar no caminho certo. Isso tem um poder muito grande no âmbito espiritual. Acho que É isso Jesus agora deve estar mesmo. super feliz com esse grupo aqui, ó. Tem mais de 80 mulheres no comecinho de noite Dia dos namorados. Deus vai honrar muito a vida de vocês. Que Deus levante um exército de homens também disponíveis a honrar Homens de cada um. valor, né? Homens de valor. E existem, tá? Não acreditem nessa mentira do diabo que não existe homem mais de valor. Existem sim. E eles vão encontrar uma mulher que tá assim, ó, se Ó, preparando assim como vou vocês. desafiar você. Você não, vou desafiar o Edgar. Fala pra ele que ele vai ser agora o líder do Homens de Valor. A gente tá Amém. procurando homens para trabalhar com homens, ó. É Profetizo verdade. aí em nome de Em Jesus. nome de Jesus, tem pedido, o pessoal, as pessoas têm pedido muito isso para É, ele. É, precisa. Os homens precisam de muita referência, na é, verdade, né? Muita referência de homens de Deus, de homens que se posicionam. E é isso que eles. Quando eles têm essa referência, você pode ter certeza, eles se posicionam também. Eles também têm essa sede, mas às vezes não sabem por onde começar. Então, que Deus levante homens, assim como Edgar, para serem homens de valor, para fazer um projeto também com os homens aí. Meninas, olha, eu amém. preciso desligar porque já está na hora. Não esqueçam também de adquirir o e-book 31 dias de oração pelo seu futuro esposo. Já vai agindo pela fé. Ora, a gente fez os encontros, foram maravilhosos. Vou fazer de novo até o final do ano. Antes de acabar o ano, nós vamos fazer de novo, porque foi maravilhoso. Nossa, eu chorei tanto nos nossos encontros no Zoom. Então, adquira o seu e-book, vai orando por você e pelo seu futuro marido, vai dando passos de fé e Deus vai te abençoar grandemente. Em Amém? nome de Beijo, Jesus. Meire. Olha, obrigada de Beijo, foi um todo o prazer. coração, viu? Eu que Tenha uma agradeço. noite maravilhosa. Dá um beijão no Edgar. Obrigada. Agradeça a ele por mim, dizendo que ele deixou você aí ter esse tempinho com a gente, tá? Com Meninas, certeza. boa Pra servir o reino, eu noite. estou disponível. Conte comigo sempre. Com certeza. Eu digo mesmo para você, tá bom? Obrigada. Meninas, boa noite. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um grande beijo. Amo vocês. Tchau! Beijo, meninas. Amo vocês.